Eu vou voltar naquele slide só para eu explicar essa parte, tá? Deixem as câmeras ligadas, por favor. Vamos lá. Como se dá a produção de uma entrevista, então? Primeira coisa, você tem que escolher o tema e um entrevistado. É claro que, se você for escolher um professor de história para ser entrevistado, ele tem que falar com algo relacionado ao seu conhecimento. Então, primeira coisa, nós vamos escolher algum tema que seja interessante, lembrando que a entrevista é de esfera jornalística, ou seja, ela precisa estar vinculado a um assunto interessante e atrativo. Porque o objetivo da entrevista é fazer com que o seu leitor leia o texto e se interaja. Sendo assim, você precisa identificar um assunto, um tema interessante ao produzir uma entrevista. Depois você vai elaborar um roteiro. O que é elaborar um roteiro? É você criar as possíveis perguntas a serem feitas. Por que eu digo possíveis perguntas? Há entrevistas às quais as perguntas surgem na hora, surgem de acordo com a resposta do entrevistado. Às vezes o entrevistado, você pergunte alguma coisa, ele quer responder outra. Ele quer responder mudando um pouco o foco do assunto. Então, a sua próxima pergunta, ela não pode seguir o roteiro. Ela tem que levar o leitor a compreender aquilo que o entrevistado quis dizer. Sendo assim, o roteiro ele vai te auxiliar. O roteiro ele não é a obrigatoriedade. O roteiro é fundamental para que você tenha em mãos algo que te auxilie e para que a entrevista flua, não para que fique aquela entrevista calada, silenciosa, que não vá para frente, né? Posteriormente, criaremos um título e assim que a entrevista estiver pronta, sim, faremos a revisão a fim de corrigir todos os erros ortográficos, a fim de formatar a entrevista. Vocês sabem que numa entrevista, onde a fala do entrevistador ela está em destaque, ou ela tem uma formatação diferente, né, para diferenciar esses turnos de fala, ora entrevistador, ora entrevistado. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos fazer trabalho. Vocês estão conseguindo ver o trabalho? Do segundo bimestre, vai ser uma Sim. entrevista. Tá? Essa folha aqui eu vou mandar para vocês, vou colocar no meu Bernoulli também. Eu já tenho a data de entrega do trabalho aqui, ó. 9/7. Eu vou explicar o trabalho. Vou explicar o trabalho e depois eu tiro as dúvidas, tá? Então, vamos lá. Elaboração. Escolha uma pessoa a qual você julga importante para ser entrevistada por você. Selecione também o tema que norteará o seu trabalho. Então, nós estamos em época de pandemia, época que nós não podemos ter convívio, contato com muitas pessoas. Então, das quais que te rodeia, do mundo que te norteia, qual é a pessoa que poderia falar sobre um tema interessante? Tá? Qual será entrevistada? Sua entrevista deverá ser formada por perguntas sobre o tema escolhido. Peraí que o negócio ficou na minha frente. Cuidado para não fugir do assunto proposto. Por isso, produza um roteiro para auxiliá-lo no momento da execução. É o roteiro qual eu acabei de dizer, o roteiro que vai nortear as suas perguntas. Próximo, você deverá realizar a entrevista, gravá-la e posteriormente produzi-la a fim de ser publicada em uma revista. Atente-se à formatação do trabalho. O seu papel agora são 2 papéis. Você vai produzir a entrevista pessoalmente, pode estar usando máscara, tá? Não tem menor problema. Gravar a entrevista em vídeo, vai produzir um vídeo. Só que a sua entrevista ela vai ser publicada em forma de vídeo e em forma de revista escrita. Então, você vai me entregar
a sua entrevista, deixa eu abrir uma aqui melhor, como se ela fosse publicada de fato em um jornal. Quando eu falo formatação, o que eu quero? Olha aqui, as perguntas em destaque das respostas. Você pode colocar uma imagem da sua entrevista que vai fazer referência, um título. Olha aqui a linha fina, que vai servir o trecho de apresentação. Todas as características que nós colocamos no caderno hoje são obrigatórias, tá? Então, depois de ouvir a sua entrevista, de fazê-la oralmente, você vai transcrever para o seu papel, tá? O trabalho será avaliado através do vídeo e do material. Então, vocês vão me enviar o material, o vídeo, pode me enviar pelo WhatsApp ou pelo próprio e-mail e vai me... Oi? Tem mesmo que fazer esse vídeo? Tem. Não pode ser só escrito, não? Não. Porque eu quero ver o processo de transcrição mesmo. Espera aí que eu vou chegar lá que vai ajudar você na sua pergunta. Depois que você produzir o vídeo, você vai fazer o trabalho escrito. É a mesma entrevista, é só a transposição. Esse trabalho eu não vou cobrar formatação da ABNT. Por quê? Porque ele vai ser publicado numa revista, pode ser que ele tenha letra maior, pode ser que tenha imagem, o título você pode colocar com letras diferentes. É um trabalho a fim de ser publicado para atrair a atenção do seu leitor. Tá? Então, você vai me enviar o trabalho, o vídeo e o trabalho escrito por e-mail. Vou passar o meu e-mail que eu quero que vocês enviem, por favor. Aí, dia 9/7, todo esse material. Eu vou deixá-los fazerem dupla, porque eu posso. Um faz o vídeo e o outro faz o processo de transcrição. E enviem juntos, com o nome da dupla. Tá? Então, até dia 9, vocês têm menos de um mês para fazer, 3 semanas aí. Vocês vão produzir o vídeo, como se fosse ser divulgado mesmo, e posteriormente produzir o trabalho escrito como se fosse também ser divulgado pela imprensa. Ok? Essa folhinha eu vou enviar no grupo e vou colocar no meu Bernoulli. Mais alguma dúvida? Professora, na hora de fazer o vídeo, será que pode ser, por exemplo, só o áudio? Porque eu tenho uma ideia de uma pessoa e eu não sei se eu posso e não sei se a gente pode ter contato. Pode ser o Mas áudio, aí, tipo, uma não, ligação? você pode fazer a entrevista pelo próprio Zoom, que aparece os dois, Júlia. Mas eu não Você sei faz... gravar. No Zoom tem gravar. Eu te mostro agora onde que fica. Ô, professora, mas eu não entendi como a parte da dupla. Como assim? Por exemplo, vocês podem entrar os 3 no Zoom, você, o entrevistado e a sua colega de dupla, e vocês dois, né, planejam perguntas para mim, por exemplo. Eu vou ser entrevistada. Você e a Camila são uma dupla, entra nós 3 no Zoom. Vocês duas fazem perguntas para mim. Gravamos a entrevista. Ou, Natália, por exemplo, você quer entrevistar sua mãe. Você selecionou um assunto, o qual ela tem bastante propriedade, você quer entrevistar sua mãe. Você faz o vídeo, manda o vídeo para o seu colega faz a parte escrita, cada um faz uma parte do trabalho. Vocês planejam as perguntas juntos, pelo próprio WhatsApp, você produz o vídeo e ele, por exemplo, produz a parte escrita. Professora. Oi, Camila? Então pode fazer assim, eu sou a entrevistada e mais 2 pessoas que estão na mesma sala são que vão entrevistar. Vocês vão entrevistar os colegas de sala, né? Você é uma pessoa de fora da sala, sim? Ah, tem que ser a pessoa de fora da sala? Sim, ó. O que você vai entrevistar, Ué. cobrar do seu colega que é assunto interessante, que atrai o público? Tá? Você vai entrevistar uma pessoa de fora. Pode entrevistar pelo Zoom, pode entrevistar pessoalmente usando máscara, pode entrevistar um pouco mais distante. Vocês vão criar o vídeo do jeito que quiserem. Se precisar que eu explique como
gravar no próprio Zoom, eu mostro a vocês. Super tranquila. Tem um botãozinho do lado de compartilhar que é escrito gravar. Não tem erro nenhum. Você vai fazer a apresentação, tem que lembrar que tem que ter apresentação. Então, olá, nós vamos entrevistar a Camila, aluna do 9º ano do Colégio Atenas. Camila é uma menina, sim, que gosta muito de gatos. Camila adora assistir tal coisa. E ela vai falar para nós sobre tal assunto hoje. Aí eu começo a minha entrevista. Não esqueçam da apresentação. É obrigatório ter todos os critérios estudados no caderno. Professor, então eu posso, tipo, entrevistar meu irmão e... Se ele eu e a tiver Gabi- algum assunto interessante, é claro que a entrevista não vão ter 3 perguntas, né? Pelo menos umas 10. Tá. Aí ainda... Pode ser em dupla. Quem quiser fazer em dupla, pode fazer. Aí precisa fazer só uma entrevista e só um... Um vídeo único e um trabalho escrito único. Isso. Ok. Por exemplo, seu irmão é estudante de medicina. Você pode perguntar sobre o trabalho do vestibular, como que ele escolheu a universidade, como que é o dia a dia de um universitário, e agora, nesse período de quarentena, como que está sendo os estudos, tá? Você pode pesquisar alguém interessante para ser o seu entrevistado. Mais alguma dúvida? Podem ficar à vontade. Não é você que vai escolher as duplas, não. Não, vocês podem escolher. Como é virtual, é com quem você conversa melhor pelo WhatsApp. Pode ficar à vontade, tá? Para você escolher. Quem quiser fazer individual também pode. Não tem o menor problema. Desde que eu receba o trabalho, tem valor de 5 pontos. Ó, eu coloquei lá, dicas importantes. Sua entrevista deve conter todos os itens que formam a estrutura. Então, se você deixar um item, se são 3 itens, se você deixar um item, mais de um ponto que vocês vão perder. Tá? Então, cuidado. Posso sair dessa tela ou mais alguma dúvida? Sobre o trabalho? Você vai mandar essa folha no WhatsApp pra gente? Vou colocar no meu Ok. Bernoulli e vou mandar no grupo. Tá? Porque aí vocês têm todos os itens para não esquecer. E a data de envio, dia 9/7. Tudo bem? Ô, Maria Lúcia, mais ou menos quantas perguntas que tem que fazer? Ah, umas 10, né? É uma entrevista que não é longa. Tá. Principalmente aquelas perguntas de sim ou não. Quando criança, você brincava muito? Sim. Né? Isso aí não é uma entrevista que flui. Maria Lúcia, Oi, Laura. tem prazo do vídeo? Tipo, quanto Não. tempo? Não tem nem a quantidade de perguntas, nem o prazo do vídeo. Eu vou avaliar de acordo com a desenvoltura da produção das perguntas. Tá? Eu não vou avaliar o seu entrevistado, eu vou entrevistar o seu papel no trabalho, em produzir uma entrevista. Ok? Professora, pode ser 2 entrevistadores? Pode. Tá vendo? Tá vendo, Natália? Vocês Aí. podem entrar os 3 no Zoom e entrevistarem as duas, desde que vocês combinem, né, para não falar as duas juntas, desde que seja um trabalho organizado, pode ser sim. Tá? Qualquer tipo de entrevista. Tudo bem? Entrevista de entretenimento, entrevista de informação. Só não pode ser entrevista de emprego, já que vocês não estão empregando ninguém. Né? E o restante, ok. Liguem as câmeras, por favor. Nós vamos para o livro. No livro, no caderno de vocês, nós começamos a fazer o interpretando e não acabamos. Página 71. Eu acho que eu já vou começar outra aula. Meninos, enquanto vocês abrem aí,
eu vou fechar essa aula e vou começar outra, porque aí a gente não para mais para leitura e interpretação de texto, tá? Tá em que página, Maria Lúcia? 71.